Fala moçada, hoje eu tô aqui sozinho porque nós vamos falar de um assunto que eu entendo muito mais do que a Gi, então ela me deu essa liberdade de eu falar sozinho pra vocês hoje. Hoje nós vamos falar de saúde da mulher no Canadá, afinal nada melhor do que um homem hétero branco pra falar sobre saúde da mulher, não é verdade? Ah, você acreditou? Gente, contém ironia, né? Se você não sabia que continha ironia isso, você não conhece a gente. Tá precisando seguir a gente lá no Instagram pra ver mais o quanto que a gente gosta de dar umas dessas de ironia aqui. Mas hoje eu vim aqui mesmo pra falar de saúde da mulher, porque depois que eu coloquei um DIU aqui no Canadá, eu comecei a receber muitas perguntas sobre saúde da mulher e eu achei importantíssimo fazer esse vídeo pra registrar e responder todas as dúvidas de vocês que vocês me mandaram ao longo desse tempo aí. Já tem um tempo que eu botei o DIU e por causa disso eu comecei a receber muita mensagem e eu quero deixar tudo registrado pra vocês. Então vamos começar falando sobre saúde da mulher e vamos começar do mais básico, falando sobre essa questão de ginecologista. Faz sentido pra vocês a gente começar aí? Então vamos começar com o ginecologista e eu tô com uma colinha aqui na mão pra não esquecer nenhuma das perguntas que vocês fizeram. Então, por favor, se eu olhar pra baixo, você já sabe que eu tô olhando pra colinha, tá bom? A primeira pergunta que todo mundo me faz é sobre essa questão do ginecologista. Ai, Gi, como é que é? Eu posso escolher a minha ginecologista, a minha médica, o meu médico? Eu prefiro médica mulher, eu prefiro médico homem? Eu posso escolher a pessoa que vai estar fazendo esse atendimento ginecológico comigo? E a resposta é sim e não. Por quê? Porque você não vai no ginecologista aqui, gente. De acordo com a forma que o sistema de saúde é montado, você vai ter um médico de família. É importante que você procure um médico de família que você esteja confortável em fazer os seus exames de rotina, seus exames ginecológicos de rotina com ele, porque é o seu médico de família que vai fazer os exames ginecológicos de rotina. Então, Giovana, Papa Nicolau, eu não vou no ginecologista para fazer? Não, o seu médico de família que vai fazer. Qualquer outro tipo de exame, gente, tá? Qualquer exame, qualquer situação que você tiver, vamos dizer que você tem algum tipo de situação, seja, sei lá, como é que fala isso? Ovário policístico, isso. Vamos dizer que você tem ovário policístico, por exemplo, e eu tenho que tratar com o ginecologista. Depende, dependendo da situação, do nível, sim, você vai ser encaminhado para um ginecologista. Mas dependendo, depois que tudo já tiver resolvido, a medicação ou acompanhamento, o médico de família ele pode estar fazendo esse acompanhamento com você e você não vai ficar indo ao ginecologista o tempo todo. Ir ao ginecologista é sinal de que tem alguma coisa, entre aspas, vou colocar aspas aqui, errado, porque o ginecologista ele é um médico especialista. Então você vai talvez no ginecologista se você estiver grávida ou se você estiver com algum problema, alguma coisa no útero, alguma coisa nos ovários, alguma coisa ali que você precise ser tratado por um ginecologista. Num geral, exames de rotina, o tratamento de toda a nossa área ginecológica vai ser feita pelo seu médico de família. Então é importante que você escolha um médico de família no sexo, vamos dizer assim, no gênero, né, que você prefere que seja feito esses exames. Eu não tenho muito esse problema, eu já tive médica ginecológica tanto mulher quanto homem, eu já trabalhei com ginecologistas dos dois gêneros, então pra mim nunca fez muita diferença. Eu já tive, inclusive aqui no Canadá, médico de família homem e médico de família mulher. E aí depende de você, do que você prefere, ok? Eu nunca tive esse problema ou esses impedimentos, então fica aqui a dica para que você realmente escolha um médico de família que faça sentido e que seja mais confortável para você. Aí vem a segunda pergunta. Essa coisa da pílula anticoncepcional, então, eu preciso ir no ginecologista para ele recomendar? E com certeza não. A pílula, você vai ser recomendada pelo seu médico de família. Então você pode trazer, por exemplo, os ingredientes da sua pílula lá do Brasil e aí passar para esse médico, o princípio ativo é tal, ou X, ou Y, e eles vão te receitar a pílula mais parecida aqui. Eu trouxe até uma quantidade de pílula razoavelmente grande do Brasil, tomei tudo, mas de qualquer forma eu já fui procurando um médico e falei dos princípios ativos e a gente achou uma pílula equivalente aqui no Canadá e era a que eu tomava até eu inserir o DIU, né, que vocês já sabem que eu fiz a inserção do DIU recentemente e por isso que a gente está aqui conversando de saúde da mulher. Para não sair da força do hábito, lógico que acabou a bateria no meio do vídeo, mas vamos continuar. O seu médico de família vai ser o médico que vai receitar a sua pílula, que vai fazer os seus exames regulares e algumas coisas com relação a esses exames regulares ginecológicos são bem diferentes aqui no Canadá. A gente não faz, por exemplo, o Papa Nicolau todo ano, tá? Aqui eles chamam de Pap smear, ok? E você não vai fazer esse exame todo ano, eles fazem de 3 em 3 anos. Depende também da faixa etária, se você tem algum histórico familiar, etc. Aí, de repente, você estaria fazendo isso
com um pouquinho mais de frequência. Mas, no geral, você não vai fazer Papa Nicolau todo ano, é de 3 em 3 anos. Então, se você chegar aqui e falar, eu fiz um Papa Nicolau antes de eu sair do Brasil, que foi o meu caso, por exemplo, e como é que foi o resultado? Eu falei, não, o resultado tava ok, tava tudo certo. O médico falou, então você só vai fazer daqui 3 anos, e ele colocou lá no meu registro que eu só ia fazer daqui 3 anos. Então, é isso que acontece, tá? Mesma coisa com, por exemplo, ultrassom intrauterina, que tem muita ginecologista que receita todo ano ultrassom. Você não precisa fazer essa ultrassom a não ser que tenha alguma coisa. Por exemplo, eu comecei a ter, há um tempo atrás, há mais de 1 ano e meio atrás, comecei a ter umas dores esquisitas, umas cólicas estranhas. Eu já tomava pílula há muitos anos e eu comecei a achar aquilo estranho, doía e pontada e etc. Fui no meu médico de família, expliquei a situação, ele fez um exame de toque, na época era um médico homem, ele fez um exame de toque em mim. Na hora que ele fez o exame de toque, eu quase chutei a cara dele de tanta dor. E aí eu fiz um movimento assim, reflexo, e ele falou pra mim assim, não, fica calma, tá tudo certo. Eu falei, não, olha só, desculpa, eu não tô nervosa. Foi um reflexo mesmo porque eu senti dor. Aí ele falou, então isso aí tá estranho. Então é bom a gente fazer a ultrassom intrauterina e ver o que tá acontecendo. Aí eu fiz a ultrassom e descobri um mioma uterino, ok? Que aqui eles chamam de fibroids. So I have fibroids. Elas são pequenas, o mioma é pequeno e tal, então a recomendação era continuar tomando pílula. Quando eu troquei para essa minha nova médica de família, que agora é uma mulher, eu falei que eu tinha um mioma, falei todas essas coisas, a pessoa passou também o meu histórico, e ela falou, por que a gente não coloca um DIU então? O DIU com o hormônio vai ser um dos melhores tratamentos para o seu mioma uterino. Falei, ok, that's a good idea. E aí foi a história de eu resolver inserir o DIU, tá? E resolver fazer a colocação do DIU. Quem acompanhou essa jornada lá no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, a gente tá sempre contando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente tá fazendo. Eu respondo muita dúvida de inglês por lá também. Eu fui compartilhando essa coisa, né, do DIU com o pessoal lá no Instagram. E quem viu tudo isso sabe que no início pra mim foi muito doído. Eu me arrependi, diria, nas primeiras semanas, no primeiro mês e meio, mais ou menos, eu tava bem arrependida de ter decidido colocar o DIU, porque realmente eu senti muita dor. A inserção do DIU aqui no Canadá não é feita com anestesia, ela é feita com você 100% consciente, então dói bastante, muito. Assim, demais. Eu senti muita dor, a minha pressão também caiu na hora da colocação do DIU. Sempre tive pressão muito baixa, então quando eu sinto dor muito forte, é muito comum da minha pressão cair bastante. Realmente foi uma experiência, assim, bem ruim no primeiro mês e meio, devo confessar. Eu quero agradecer, inclusive, todos os nossos seguidores, principalmente as nossas seguidoras, né, do Instagram, que me mandaram mensagens super positivas, que me explicaram o que tinha acontecido com elas, quando elas colocaram no Brasil, quando elas colocaram no Canadá. Várias mulheres compartilharam as histórias delas comigo, e isso me deu muita tranquilidade de saber como que estavam os meus sintomas, se estava normal, se não estava. Após a inserção do DIU, eu fiz uma ultrassom para verificar se estava tudo certo, e está tudo certo. Então eu sei que eu não tenho nenhum problema, que o DIU foi inserido corretamente, que ele tá aqui, e é um DIU hormonal por causa da questão do mioma. Aqui eles também têm o DIU de cobre, tá? É normal, etc. Você pode estar fazendo a inserção de qualquer um dos dois que você preferir. Mas todas essas coisas, elas têm um custo, tá? Tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, até a pílula mesmo vai ter um custo. E aí, como que você sabe se você vai ter que pagar esse custo? Ok? A gente vai ter, talvez, se você trabalhar numa empresa legal, você vai ter um Extra Health Insurance, que a gente chama de Extended Health Insurance, tá? Que é como se fosse um seguro saúde para as coisas que o seguro provincial, o seguro governamental público não cobre. E aí, no nosso seguro provincial, a gente não tem a cobertura para o DIU, para esse tipo de coisa, para a pílula, mas no nosso Extended Health Insurance, que tem a ver com o emprego do Vitor, né, do meu marido lindo, eu tinha direito a ter qualquer um desses métodos contraceptivos pagos pelo Extended Health Insurance. E aí a gente decidiu fiz a compra do item. Às vezes, dependendo do Extended Health Insurance, tá? Você compra, paga com seu dinheiro, depois você pede o reembolso. Tem algumas coisas assim, um pouquinho diferente de um plano de saúde mesmo. Mas dependendo das coisas também, na época da pílula, por exemplo, quando eu tomava pílula, eu comprava direto e eu não pagava, porque esse Extended Health Insurance cobria 100% desse valor. Então depende do valor, depende do item, depende de várias regras do
do Extended Health Insurance, e não adianta eu ficar me estendendo aqui nisso, porque vai depender do Health Insurance que você vai ter acesso, dependendo da empresa que você trabalha, e aí cada empresa tem as suas regras, tem um jeito de fazer, ou cobre 100%, ou cobre 80%, ou cobre 30%, aí cada um tem o seu formato. Tá? Mas você tem que realmente estar investigando se você vai precisar despender de dinheiro para fazer um tipo de procedimento como esse, ou se vai estar coberto. A parte da inserção, a clínica que faz a inserção, tudo isso foi coberto pelo MSP, né? Pelo nosso Health Insurance governamental. Mas a parte do medicamento, vamos dizer assim, né, do DIU, sim, do dispositivo, eu tive que fazer o pagamento e depois ter o reembolso. Então tem alguns detalhes aí nesse meio. Mas o mais importante para a saúde da mulher é você saber que aqui sim a gente tem um sistema de saúde da mulher implementado, mas é bem diferente do que o que você estava acostumado a fazer com o seu plano de saúde no Brasil. Você provavelmente estava acostumada a ir no médico ginecologista, a ele pedir 500 exames todo ano, ou pelo menos 2, né, a ultrassom intrauterina e provavelmente o Papa Nicolau, que é normalmente o que eles pedem anualmente, e a gente se acostuma a fazer isso rotineiramente. E aqui você não vai fazer isso com essa rotina toda, vai demorar um tempo, assim como é diferente nos processos de gravidez. Eu não fiquei grávida, eu não estou grávida, eu estou com um DIU, gente. Vocês lembram que eu falei que eu botei um DIU? Já estou deixando bem claro. Eu quero deixar muito, muito claro que é também diferente a parte da gravidez. A gente tem algumas amigas que ficaram grávidas, que a gente está acompanhando o processo de gravidez delas, como é que foi esse atendimento, e é um pouco diferente. Você não faz 500 ultrassons, você não faz ultrassom do neném, por exemplo, todo mês. Você vai fazer 3 ou 4 ultrassom no máximo ao longo da gravidez toda. Lógico que se você tiver sangramento, se você tiver qualquer tipo de situação, eles vão fazer os exames, porque é uma situação séria, eles levam a sério, é só você entrar em contato com o seu médico. Você pode até ir na emergência se você achar que é necessário, que eles também vão te atender. Então, é um pouquinho diferente. Você não faz aquele acompanhamento daquele jeito, até porque aqui você pode escolher entre o ginecologista e como se fosse a doula, né, que a gente fala no Brasil. Vitor, você lembra qual que era o nome? O Vitor lembrou aqui que o nome é midwife, então você pode escolher fazer o seu acompanhamento com um ginecologista ou com uma midwife. E dependendo da província, pelo que eu já ouvi falar, midwives às vezes são muito concorridas, elas têm um tratamento um pouco mais humanizado, enquanto o ginecologista é uma coisa um pouco mais médica, né, mais clínica, e aí você realmente vai naqueles appointments, né, naquelas situações um pouquinho mais específicas, mais cronológicas, e a midwife ela vai acompanhar de uma outra forma. Mas ela não faz ultrassom, ela não faz nada disso, ela faz um acompanhamento mais humanizado da sua gravidez. Até eu tinha uma amiga falando sobre a midwife, tá? Assim, ela sabia exatamente onde o neném tava por encostar na barriga dela, e ela ficou até muito impressionada como isso acontecia. Eu tenho certeza que quem é doula no Brasil provavelmente sabe disso tudo, e eu que nunca sabia, não soube, porque nunca tive filhos, mas eu achei muito interessante isso, e achei interessante o fato de que você pode escolher como você tá fazendo esse acompanhamento. Também já escutei relatos de muitas pessoas falando: no Canadá você tem que ter filho de parto natural, você tem que ter filho de tal ou tal forma. Muitas das minhas amigas que estão grávidas deixaram claro que os médicos delas abriram a opção e perguntaram para elas que tipo de parto elas gostariam de ter. E outras pessoas já me falaram que não, e aí eu já tive também amigas que já tiveram mais de uma gravidez aqui no Canadá falando que, na verdade, você pode pegar e trocar um médico se você não tá achando interessante o plano de parto que esse médico tá traçando para você, que se você não tá confortável com isso, porque tem sim médicos que vão tentar que você fique mais num plano, seja de parto normal, ou seja de parto cesárea, e se você não estiver se sentindo confortável com esse plano de parto, você pode estar trocando de médico, né, diante do que você puder ali perto da sua área, né, que tem que ser alguém perto da sua área ali, da sua cidade. Então, eu tô falando muito por alto dessa questão de gravidez, porque, gente, eu nunca fiquei grávida, não passei por essa experiência, tô relatando relatos de pessoas que me passaram, que me contaram, que foram muito gentis em falar que a gente pode contar um pouquinho sobre como funciona para as pessoas ficarem tranquilas, mas saibam que cada pessoa vai ter uma experiência, e isso é muito diferente de província para província, de médico para médico, de pessoa para pessoa, de tratamento para tratamento. Então eu quero deixar muito claro que nada que eu tô falando aqui, é assim que funciona no Canadá. Tipo, gente, cada lugar vai ser diferente, sempre tem que deixar esse alerta. Aqui em BC normalmente é assim, pode ser que a pessoa vai te falar que em Nunavut é totalmente diferente. Tudo bem, porque aí a gente vai ter sistemas diferentes, porque cada província dentro do Canadá funciona de uma forma levemente diferente, porque eles têm o direito deles de escolher como eles querem lidar com a saúde pública, tá? Então,
isso é muito importante você entender, mas muitas dessas coisas que eu tô falando são parecidas pro Canadá inteiro. O fato de você ter um médico de família que vai fazer o seu acompanhamento ginecológico ao longo da sua vida, o fato de que a inserção de um DIU ou a questão da pílula vai ser uma coisa que você vai conversar com esse médico de família e às vezes nem vai envolver um ginecologista, a não ser no momento da inserção do DIU, por exemplo. Às vezes você nem vai ver direito quem é, não vai ter uma conversa com um médico especialista sobre esse assunto, tá? Então eu queria tirar todas essas dúvidas de vocês. Eu espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente faz Saúde da Mulher parte 2 futuramente, um outro vídeo. Mas eu espero que você tenha gostado, tenha esclarecido muita coisa pra você. E se esclareceu, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, aquela coisa toda, porque você já sabe, né? A gente sempre tá trazendo informação sobre Canadá, sobre inglês, sobre IELTS, sobre CELP, sobre todas essas coisas aqui no nosso canal. Ele fez um nhaque à distância, gente. Vocês ouviram?